Meus amados e queridos irmãos, eu sou o pastor Givanildo Costa, da Igreja Senhor dos Exércitos, que fica aqui na Paraíba, em Várzea Nova, por trás do 16º RCMEC. E nossos dias de cultos são aos domingos, às quartas e às sextas-feiras, às 7h30 da noite. Louvado seja Deus. Para mim, motivo de alegria estar aqui mais uma vez para trazer para todos vocês a santa e poderosa palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz que o povo de Deus está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, vamos ouvir a palavra de Deus neste momento para nós adquirirmos conhecimento e também adquirirmos fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Eu vou ler a palavra de Deus neste momento. Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor, no Evangelho de São Lucas, capítulo 13, do versículo 10 ao versículo 13. Louvado seja Deus, que eu trago aqui como tema, louvado seja Deus, 6.570 dias sofrendo. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, versículo 10 em diante. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E o versículo 13 diz: E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. Aleluia! Bendito e exaltado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus. Nós temos aqui a história da mulher curvada. Louvado seja Deus. O versículo 10 começa dizendo: E ensinava no sábado. Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. O ministério de Jesus Cristo consistia em 3 coisas: ensinar, pregar e curar. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. E a Bíblia diz: e ensinava no sábado. Glória a Deus. A palavra ensinar, meus amados irmãos, na Bíblia Sagrada, existem 217 vezes, enquanto a palavra pregar existe somente 143 vezes. E eu pergunto a vocês, qual é o mais importante? Louvado seja Deus. É claro que é ensinar, né? Louvado seja o nome de Jesus. Apesar de conta que não é todo mundo que gosta de ensinar e nem tem paciência para ensinar ou dom de ensinar. Então o versículo diz: e ensinava no sábado. Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. Era costume no dia de sábado a sinagoga, louvado seja Deus, que era a igreja judaica, ficar lotada. E as mulheres, louvado seja o nome de Jesus, ficavam recolhidas num canto. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja Deus. Então o versículo diz: e ensinava no sábado, numa das sinagogas. Louvado seja Deus. Como eu já disse a vocês, sinagoga era a igreja judaica, era a igreja dos judeus. Louvado seja Deus. E como Jesus sabia que no sábado a igreja estava lotada, ele foi lá para ensinar a palavra de Deus. O versículo 11 diz: e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Louvado seja o nome de Jesus. Tem uma vírgula aqui, eu vou dar uma paradinha, depois eu continuo, tá certo? E estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Louvado seja Deus. Meus amados e queridos irmãos, veja bem, que tinha um espírito de enfermidade.
Se só um espírito de enfermidade, se só um espírito maligno que morava no corpo dessa mulher fez ela sofrer durante 18 anos, imagine se fosse mais de um. Imagine se fosse uma legião. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aí diz que tinha um espírito de enfermidade. Louvado seja Deus. Se chamassem os médicos, louvado seja Deus, para diagnosticar o caso dessa mulher, eu digo a vocês, não haveria um especialista no mundo, louvado seja Deus, que dissesse é um espírito de enfermidade que está nessa mulher. Louvado seja Deus. É um espírito de enfermidade que causou isso nela. Não haveria, nenhum sequer no mundo. Eles diriam que era, por exemplo, artrite da coluna dorsal, louvado seja Deus, ou vértebras fora, louvado seja Deus, do lugar. Bendito seja o nome de Jesus. Agora escute, bendito seja Deus. Isso que eu vou falar para vocês é muito importante. Toda doença, louvado seja Deus, se você ainda não ouviu isso ainda, se ouviu, me permita falar, louvado seja Deus, toda doença tem uma vida, louvado seja Deus. É um germe que a provoca, louvado seja Deus. Essa vida maligna do germe, ela não veio de Deus. Por quê? Porque ela mata e destrói. Louvado seja Deus. E Jesus disse que quem veio para matar, roubar e destruir era o diabo. Louvado seja Deus. Ela veio de esse germe veio de Satanás. E esta vida maligna, ou espírito de enfermidade, que dá vida ao germe, louvado seja Deus, é ele que dá vida ao germe em desenvolvimento. Louvado seja Deus. E assim, meus amados irmãos, assim como o nosso espírito, louvado seja Deus, assim como quando o nosso espírito sai do nosso corpo e o corpo morre, louvado seja Deus, está escrito lá em Tiago 2,26, e volta ao pó, louvado seja Deus. Assim é a doença. Quando o espírito de enfermidade é expelido, louvado seja Deus, e se extingue e desaparece. Louvado seja o nome de Jesus. Aí você veja, eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Escute, havia já 18 anos e andava curvada. Louvado seja Deus. Havia já 18 anos. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. 18 anos. Agora vamos para a matemática. 18 anos, louvado seja Deus. 18 anos dá 216 meses. Glória a Jesus, que aquela mulher vinha sofrendo. 18 anos, além de dar 216 meses, louvado seja Deus, somando em semanas, dá 868 semanas, louvado seja Deus, e 6.570 dias. Você já imaginou? Aquela mulher passou, vamos dizer assim, 216 meses sofrendo. Não é brincadeira. E se tratando de semanas, louvado seja Deus, ela passou 868 semanas sofrendo. E contando em dias, como eu já disse para vocês, ela passou 6.570 dias de sofrimento. Não é brincadeira, né? Louvado seja Deus. E diz a Bíblia Sagrada, louvado seja Deus, glória a Deus, um espírito de enfermidade, glória a Deus, havia já 18 anos, andava curvada, louvado seja Deus. E não podia de modo algum endireitar-se, louvado seja Deus. Andava curvada. Quando existe um espírito maligno, louvado seja Deus, numa pessoa, glória a Deus, ela não tem sucesso em área nenhuma, não tem sucesso. Louvado seja Deus. Ela só faz descer, igual a rabo de cavalo. Ela nunca cresce para cima, louvado seja Deus. O rabo de cavalo só cresce para baixo. Louvado seja Deus. A pessoa que tem um espírito de enfermidade em si, louvado seja Deus, nunca tem sucesso na vida em área nenhuma, nem na área financeira, nem na área da saúde, nem na área conjugal, louvado seja Deus. É um espírito maligno que atrapalha, que impede o sucesso daquela pessoa. Glória a Deus. Então você veja bem, andava curvada
e não podia de modo algum endireitar-se. Louvado seja Deus. Querer, ela queria se endireitar. Louvado seja Deus. Mas não tinha jeito. Louvado seja Deus. O versículo sagrado é bem claro em dizer, de modo algum poder endireitar-se. Então dá a entender que ela tentava se endireitar, se aprumar, mas não tinha jeito. Louvado seja o nome de Jesus. Assim é com a vida daqueles que não têm Jesus no seu coração. Louvado seja Deus, que existe um espírito maligno ou mais tomando conta dessa pessoa, derrotando, destruindo a vida, a saúde dessa pessoa, o sucesso, o progresso. Louvado seja Deus. Aí o versículo 12 diz, e a letra aqui não é um i, nem se pronuncia é e. Por quê? Porque é uma conjunção, é uma continuação do que foi falado em cima. E vendo-a Jesus, a palavra vendo-a Jesus não é a mulher que viu a Jesus, é Jesus que viu ela, viu? Louvado seja Deus. E vendo a Jesus, agora você entenda bem. E vendo a Jesus, chamou a si e disse. E vendo a Jesus, como eu já disse para vocês, a sinagoga estava cheia, estava lotada no sábado. Mas Jesus viu aquela mulher, louvado seja Deus, e só chamou ela. Dá para você entender? Jesus viu aquela mulher e só chamou ela. Por quê? Porque ela ouvia o ensinamento que Jesus estava dando. Ela ouvia a palavra de Deus, louvado seja Deus. Enquanto os outros somente escutavam. Glória a Deus. Lá em Romanos 10:17 diz, a fé vem pelo ouvir. A fé não vem pelo pedir, louvado seja Deus. Não vem. A fé vem pelo ouvir. Então ela ouvia a palavra de Deus. Então, louvado seja Deus. Diferente dos outros. Os outros escutavam. O que é ouvir? Ouvir é receber. É guardar no coração. Escutar é entrar num ouvido e sair no outro. Louvado seja Deus. Então diz o versículo sagrado. E vendo-a Jesus, louvado seja Deus, a sinagoga estava cheia, estava lotada. Mas Jesus, eu repito para vocês, meus amados irmãos, mas Jesus só viu aquela mulher, só chamou ela. Porque, louvado seja Deus, quando alguém ouve, você preste bastante atenção, quando alguém ouve a palavra de Deus, aquela pessoa fica iluminada, louvado seja Deus. Então Deus vê a fé daquela pessoa. Foi o que aconteceu com essa mulher. Apesar dela estar lá no recanto da sinagoga, as mulheres ficavam no recanto, louvado seja Deus, os homens na frente, e apesar dela estar curvada, louvado seja Deus, Jesus viu ela. Por quê? Porque ela ouvia a palavra de Deus, louvado seja Deus. A fé dela iluminou e Jesus de lá viu. Louvado seja o nome de Jesus. Então, diz o versículo sagrado, e vendo-a, Jesus chamou a si. Louvado seja Deus. Jesus viu aquela mulher, sabia quanto tempo ela estava sofrendo e ele chamou a si, chamou até ele. Louvado seja Deus. Lá em Mateus 11:28 está escrito o convite do Senhor Jesus. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Louvado seja Deus. Aquela mulher estava cansada de sofrer. Glória a Jesus. E diz o versículo sagrado. Glória a Deus. E chamou a si e disse-lhe, olha o que Jesus disse para ela. Mulher, estás livre da tua enfermidade. Esta foi a palavra que Jesus disse para ela. Mas você quer saber de uma coisa? Louvado seja Deus. Ela não foi curada assim que Jesus falou isto. Louvado seja Deus. Ela não foi curada. Glória a Deus. Por que ela não foi curada quando Jesus falou isso? Jesus falou, mulher, estás livre da tua enfermidade. Por que ela não foi curada quando Jesus falou isso? Porque ela cria mais no toque do que na palavra de Deus. Glória a Deus. Nos dias de Jesus, o povo cria mais em imposição de mãos, louvado seja Deus, do que simplesmente a pessoa orar sem impor as mãos, do que simplesmente alguém dar uma palavra, louvado seja Deus.
Então, essa mulher, ela cria mais em imposição de mãos, a pessoa orando em imposição de mãos, do que falando. Então, Jesus disse para ela, está livre da tua enfermidade. Louvado seja Deus. Quando Jesus disse isso, no momento não aconteceu nada. Por quê? Porque ela não creu naquela palavra dele, louvado seja Deus. Foi diferente daquele centurião, louvado seja Deus. Se lembra? Louvado seja Deus, que disse a Jesus, Senhor, louvado seja Deus, eu também sou homem sujeito à autoridade e tenho soldado as minhas ordens. Digo, esse faz isso, ele faz, diga esse ali, ele faz, diga somente uma palavra e o meu criado sarará. Jesus olhou em redor e disse, nem mesmo em Israel, nem mesmo entre o povo de Deus, eu encontrei tanta fé. Louvado seja o nome de Jesus. E essa mulher foi o contrário. Ela não cria na palavra. Ela cria mais em posição de mão. Então o versículo diz, 13, e impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou. Está vendo? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Assim existem muitos cristãos hoje em dia também, louvado seja Deus, que, glória a Deus, não crê no poder da palavra de Deus. Louvado seja Deus. Ele crê mais em uma manifestação. Ele crê mais em uma oração em posição de mãos. Louvado seja Deus. Tem pessoas que acham tão pouco a oração em posição de mãos que pede para ungir com óleo. E o pastor unge com óleo. Louvado seja Deus. Eu mesmo já fui ungir pessoas doentes com óleo. E, vamos dizer assim, a pessoa estava com uma dor na perna. Eu ungi a pessoa na cabeça. Louvado seja Deus. A pessoa disse, não pastor, não é a cabeça não, é na perna. Eu pergunto, e a perna não faz parte do corpo, meu filho, meu querido? A perna não faz parte do corpo? O salmista Davi disse, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Louvado seja Deus. Não é preciso ungir ou pôr as mãos lá no local da enfermidade. Louvado seja Deus. Fazendo na cabeça, louvado seja Deus. Oração em posição de mãos significa transmissão de poder. Então pronto, então o poder que está no pastor, na pessoa que está orando, vai para o corpo daquela pessoa, o corpo todinho, e queima o mal. Então o versículo diz, impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou. Está vendo? Logo, assim que Jesus pôs as mãos nela, logo ela se endireitou, logo ela se aprumou. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Não existe doença, não existe enfermidade, não existe mal que aguente o toque de Cristo. É Cristo tocar, o mal desaparece. Louvado seja Deus. Lá em 1 João, no capítulo 2, lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 8, está escrito, para isto, louvado seja Deus, veio o Filho de Deus, para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Desfazer quer dizer destruir. Louvado seja Deus. Lá em João 10:10 diz, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, já que o diabo veio para matar, roubar e destruir, Jesus veio para desfazer, destruir o que o diabo tinha feito. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Então diz, impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. Bendito seja o nome de Jesus para todo sempre. No momento que ela se endireitou, ficou aprumada, ela glorificou a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Meus amados irmãos, quando Jesus cura, louvado seja Deus, alguém, glória a Deus, ele não cura, louvado seja Deus. Quando Jesus cura alguém, não é apenas para a pessoa se ver livre da doença. Não, é mais do que isso, louvado seja Deus. Quando Jesus cura alguém, louvado seja Deus, repito, não é simplesmente para a pessoa se ver livre da doença, mas para Deus ser glorificado. Você observou? Ela sofria 18 anos, louvado seja Deus. Nesse período todinho, ela nunca glorificou a Deus. Enquanto estava doente, enquanto estava enferma, nunca glorificou a Deus. Glória a Jesus. E o que eu acho interessante é que existem muitos cristãos que dizem, essa doença é para a glória de Deus. Deus não é glorificado através da doença de ninguém, através da enfermidade de ninguém, através do sofrimento de ninguém. Ao contrário, Deus é glorificado, louvado seja Deus, quando a pessoa é curado, quando a pessoa é abençoada, louvado seja Deus, quando a pessoa é liberta. Glória a Jesus. Olha aí o que diz o versículo. Impôs as mãos sobre ela,
e logo se endireitou. Depois que se endireitou, aí o versículo diz, ó, e glorificava a Deus. Aí sim, aí ela passou a glorificar a Deus. Bendito seja o nome de Jesus, o Rei da Glória. Então, meus amados e queridos irmãos, louvado seja Deus, glória a Jesus, com certeza você aprendeu muito dessa mensagem neste momento. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Então, bote isso na sua cabeça, viu? Louvado seja Deus. Se você está sofrendo com alguma doença, com alguma enfermidade, louvado seja Deus. Se você está sempre indo para baixo, louvado seja Deus, você não tem sucesso na vida, você não é próspero, louvado seja Deus, nada que você faz dá certo, louvado seja Deus, você vive uma vida fracassada, derrotada, existe um espírito maligno que está agindo na sua vida, louvado seja Deus, porque ele não quer ver você crescer espiritualmente e nem fisicamente, porque ele sabe que se você crescer espiritualmente e fisicamente, você vai, louvado seja Deus, glorificar a Deus, você vai ajudar na obra de Deus, você vai dar a sua oferta na casa de Deus, você vai dar o seu dízimo na casa de Deus, você vai ajudar os necessitados. Então o diabo não quer que isso aconteça. Então ele procura atrapalhar a vida da pessoa, mas ele só consegue se nós deixarmos. Louvado seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, meus amados e queridos irmãos, que Deus abençoe a todos vocês, que essas palavras fiquem cravadas em vossos corações. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, Pastor Givanildo Costa. Eu estou colocando mensagens, louvado seja Deus, 3 vezes por semana. Às segundas, às quartas e aos sábados. Eu tenho mais de 120 mensagens, cada uma um tema diferente, de fácil entendimento, tá certo? E eu peço a você que divulgue esse trabalho, você compartilhe com os seus amigos, familiares, parentes, louvado seja Deus. E não esqueça de deixar o like para o pastor, tá certo? Muito obrigado pela vossa preciosa atenção. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.